Olá a todos, meu nome é Renata Dalpino e eu sou médica oncologista e coordenadora dos tumores gastrointestinais e neuroendócrinos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e também diretora científica do GTG, o Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. Eu estou aqui hoje com vocês para conversar um pouquinho sobre as atualizações que ocorreram na ASCO-GI, no congresso que acabou de acontecer em São Francisco, e de mais interessante que a gente viu, pelo menos dos abstracts apresentados. Eu vou separar um pouquinho em cólon, tumores gastroesofágicos e de vias biliares e pâncreas. Eu vou começar falando um pouquinho de cólon. Então, em cólon, o que mais me chamou a atenção foram as atualizações do estudo Checkmate 142. Como vocês devem se lembrar, esse estudo ele contou com duas coortes prospectivas de pacientes que tinham tumores instáveis, ou seja, com instabilidade microsatélite, e que já tinham falhado a todas as linhas de quimioterapia para câncer de colo metastático, e eram então duas coortes. A primeira coorte recebia apenas nivolumab, em aproximadamente 74 pacientes, na dose padrão de 3 mg por quilo, e foi apresentado agora na ASCO-GI um follow-up mais duradouro desse estudo, mostrando que existe uma atividade interessante, uma resposta para o RECIST de aproximadamente 35%, e o mais interessante é que se viu que aumentou a taxa de resposta completa com um follow-up mais comprido, que foi bastante interessante. E a outra coorte do Checkmate 142 foi a coorte combinada de nivolumab associada a ipilimumab. E essa coorte foi interessante, um pouquinho mais do que 100 pacientes. Eles mostraram que é um regime factível que está associado a uma taxa de resposta de aproximadamente 55%. Então esses dois estudos foram apresentados como abstracts orais diferentes, e esse estudo, lembrando, ele não tinha poder de mostrar se uma combinação era melhor do que a outra, ele simplesmente era uma coorte de pacientes com câncer coloretal metastático com tumores instáveis, mostrando que imunoterapia sim funciona muito legal para esse tipo de paciente, né? Um outro estudo interessante que aconteceu em câncer de colo, esse não se aplica ainda muito à nossa prática, é o uso de células circulantes tumorais para avaliar lesões tanto pré-malignas quanto para fazer detecção precoce do câncer coloretal. Então foram feitas comparações com pacientes com lesões pré-cancerígenas, como adenomas, pacientes saudáveis, seria um tipo de lesão colônica, e pacientes com câncer coloretal. O que se viu nesse estudo, ainda de maneira preliminar, é que realmente existe uma proporção muito interessante de pacientes, uma alta sensibilidade de se detectar lesões pré-cancerígenas com células circulantes tumorais. Então talvez, quem sabe, no futuro não muito distante, a gente possa trocar colonoscopia, por exemplo, por um exame de sangue simples, se avaliando células circulantes tumorais, mas isso ainda está um pouquinho longe da nossa prática clínica. Subindo um pouquinho para gastrointestinal alto, em estômago não tiveram coisas muito interessantes. Na verdade, foi um estudo decepcionante que foi apresentado, que foi o estudo RAINFALL. Esse estudo randomizou os pacientes em primeira linha de câncer gástrico ou de junção esôfago-gástrico para receberem cisplatina em combinação a fluoropyrimidina, que podia ser ou a capecitabina ou a 5-fluoracil. E os braços eram ou fazer essa químio padrão ou fazer a mesma químio em combinação com ramucirumab, que era a droga do estudo. E o que esse estudo mostrou, apesar do endpoint primário de sobrevida livre de progressão ter sido alcançado, ele foi numericamente muito insignificativo. Ele subiu a sobrevida livre de progressão mediana apenas de 5,55 para 5,85 meses. Se a gente fizer as contas, isso não vai dar nem 9 dias. Então, realmente é um ganho muito irrisório, tanto que isso não será aprovado na primeira linha, o ramucirumab para câncer gástrico metastático, diferentemente de segunda linha, onde a gente sabe que a atividade ela é real e importante. Então isso foi o que aconteceu em relação a câncer de estômago. E o de mais interessante, ao meu ver, que aconteceu na ASCO-GI foi em relação a hepatocarcinoma. Então dois importantes estudos foram apresentados. O primeiro é um estudo chamado Celestial, é um estudo de fase 3 em que pacientes que haviam falhado a sorafenib, ou seja, que é um estudo de segunda linha, eles foram randomizados para receber o cabozantinib, que é um inibidor tanto de MET como de AXL quanto de VEGF-R, ou seja, ele é multi-alvo, versus placebo. Esse estudo contou com mais de 700 pacientes e o objetivo primário foi avaliar a sobrevida global desses pacientes, e realmente a sobrevida global foi alcançada. A sobrevida global mediana subiu em mais de 2 meses a favor do grupo que recebeu o cabozantinib. Então provavelmente essa droga também será aprovada no cenário de segunda linha para pacientes com hepatocarcinoma. E outro estudo que vem mais ou menos nessa mesma linha
foi o estudo Keynote 224, em que avaliou também em pacientes com hepatocarcinoma já falhados a sorafenib, o uso de pembrolizumab na dose fixa de 200 mg a cada 3 semanas. Esse estudo ele não foi randomizado, foi um estudo de fase 2 aberto, mas ele mostrou uma atividade interessante, uma taxa de resposta da ordem de 16%, uma sobrevida global que ainda não foi alcançada, mas esse estudo ele ainda é bastante preliminar. Porém, ele coloca em questão então a parte de uso na prática clínica de o que escolher então para o paciente que falhou a sorafenib. Então, a gente já tinha a opção do regorafenib, de acordo com o estudo Resource, e a gente tem agora também a opção de cabozantinib e também de pembrolizumab, lembrando que essas drogas ainda não têm aprovação no Brasil para uso em hepatocarcinoma, mas pelo menos levanta esse cenário para que a gente possa usar isso no futuro, talvez não muito distante, né? Em pâncreas nada de muito interessante aconteceu, apenas um pequeno estudo mostrando a atividade de gemcitabina com nab-paclitaxel também em pacientes com câncer de pâncreas localmente avançado. É factível, uma taxa de resposta que não é tão alta, mas uma pequena proporção dos pacientes consegue se transformar de uma lesão irressecável para uma lesão ressecável, conseguirem aí benefício a longo prazo, porém, essa é uma parcela muito pequena da população. Bom, esses foram os estudos que, ao meu ver, foram mais impactantes da ASCO GI, agora de São Francisco. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada.